de um para saber do outro. É esse exatamente. Pronto, compartilhar. Então, esse era o exercício, né, que eu tinha pedido para vocês darem uma olhada. Deixa eu ver se está aqui para apresentação. Tá no Moodle, né? Então, alguém conseguiu fazer? Alguém respondeu isso aqui? Me digam as dúvidas. Lembra que eu falei que a gente ia tirar dúvidas hoje? Se ninguém tiver com dúvida, a gente vai, termina os gráficos e aí depois a gente resolve os exercícios, tá? Mas me tragam aí quais foram as dúvidas. Vocês conseguiram fazer essas daqui, ó? Essa terceira. Como que a gente faz? Tem como aumentar aí, professora? Tô tentando. Só um minuto, eu botei para apresentação. Deixa eu parar e compartilhar de novo. Ah, eu perguntei sobre a prática, né? Alguém estava pedindo para a gente fazer um dia de prática. E eu falei com a coordenadora, com a nossa coordenadora, a professora Cláudia, e ela disse que eu podia marcar com vocês. Então, se vocês quiserem, eu posso fazer um sábado. O problema é sábado agora. A gente pode marcar no próximo sábado, ou vocês me dizem, tá? A gente pode combinar no, no grupo do WhatsApp. São muitos alunos, né? Pode ser que não dê para todo mundo. E, de novo, a gente vai resolver exercício, né? Para ninguém perder nada, ninguém vai levar falta. É mais uma atividade que eu possa ajudar vocês para quem não tá. Não tá no grupo, Vanessa? Ixi, cadê o link do grupo? Alguém manda? Deixa eu aumentar. Ver se eu consigo mandar. Porque eu acho que eu não sou administradora, então eu não posso mandar. Mas quem for administrador lá do grupo do WhatsApp, manda o link para o pessoal entrar. Ah, não tem grupo, gente. Desculpa. Ou tem? Não tem grupo. De bioestatística não tem, só o grupo do primeiro semestre. Ah, tá. Ô, gente, olha aí a confusão na minha cabeça. Disseram hoje que não tem. É, se alguém quiser fazer, eu posso fazer o grupo? Eu vou fazer, então. Fazer um grupinho aqui, Pode, faz. É melhor. né? Porque é tanto grupo, mas ajuda que Uhum. a gente consegue se comunicar melhor. Novo grupo. Oxi. Não, alguém faz porque tem que chamar pelo menos um contato para fazer. Alguém que saiba fazer grupos, faz aí, por favor. Depois a gente vê isso, tá? Eu posso colocar meu número aqui e vocês me adicionam também, não tem problema não. Enfim, vamos lá. Alguém conseguiu fazer essa questão? Alguém tentou? Alguém conseguiu fazer?
Não? Eu não. Tentei fazer, foi o outro exercício. E tu chegou a conferir com as respostas? Se deu certo? Não, professora, porque eu não consegui. Não conseguiu? Tá, então vamos lá. Mas é porque, assim, ó, Hum. eu entendo bem de bioestatística, mas a interpretação textual, para mim, tá muito difícil, entendeu? Como Certo, aplicar. certo. Tá, então aqui, vamos lá revisar. A gente viu 3 tipos de frequência, né? A gente viu a frequência absoluta, a frequência acumulada e a frequência relativa, certo? A frequência absoluta, que é a mesma coisa de frequência simples, que é a mesma coisa de só frequência, é aquela contagem de cada categoria que aparece, certo? Então vamos aqui nessa situação. São dados os tipos de sangue de 40 doadores que se apresentaram em novembro de 2018 no banco de sangue X. Ou seja, para que eu estou dando essas informações? Porque eu preciso saber o período quando foi feita essa coleta, preciso saber, né, a minha população, quem é que faz parte desse grupo que foi coletado aqui. Então, eu tô vendo que são 40 doadores, e aí eu tenho o tipo sanguíneo de cada um, certo? E aí eu vou coloque esses dados aqui em uma tabela de distribuição de frequências absoluta, relativa e acumulada. Então, no final das contas, eu quero organizar como que está o meu banco de sangue. Eu quero saber de uma forma mais fácil, porque olha isso aqui são os dados brutos, certo? Esses dados brutos fica difícil de controlar, né? De fazer um controle de que eu estou precisando, se tirou de um tipo, está faltando, tem que pedir mais doador. Então, desse formato, fica muito confuso. Então, como que a gente organiza esses dados? A primeira coisa que a gente vai fazer colocar, diga. Eu faria em ordem alfabética, no caso, né? Pode ser, mas aí, Só os A, só os B, isso só pode os ser, AB. mas vamos lá. Essa variável, que tipo de variável é? O cartucho fica comprando, ué. Qualitativa ou quantitativa? Acho que é qualitativa. É qualitativa, perfeito. Aí, qualitativa, nominal ou ordinal? Nominal. Nominal. Então, se ela é nominal, não tem ordem natural entre elas. Então, no final das contas, a ordem que eu colocar aqui fica a meu critério, tá? É por isso que a gente precisa saber se a variável é nominal ou ordinal, porque se fosse uma variável ordinal, eu obrigatoriamente precisaria colocar nessa ordem aqui quando eu fosse fazer a tabela. Tá? Mas como é nominal, pode ser, vamos usar esse método da ordem alfabética. Vamos lá. Então vai Porque, ser, independente de usar alfabético ou não, o resultado é o mesmo, né? Então, sim, assim, vai ser o mesmo. Vai sim, com certeza. Não vai mudar, né? Diga, Bela. Certo. Então, uma variável ordinal, ela tem uma ordem natural dentro dela, nas categorias, certo? Qual é um exemplo de variável ordinal? Gravidade de uma doença, né? Então, a doença, ela pode ser leve, moderada e severa. Tem uma ordem natural. Eu colocaria primeiro leve, depois moderada, depois severa, porque isso já tem essa ordem, né? Dentro da categoria, entre as categorias da variável, certo? Aqui no tipo de sangue não faz diferença, não tem ordem entre um e outro, não tem. Né? Então, o critério que eu uso para organizar esses dados vai ser o que eu quiser, da forma que eu quiser representar. Então, como a Dirly sugeriu, vamos fazer por ordem alfabética. Tá? Na verdade, eu colocaria assim, mas vamos usar a ordem alfabética. A primeira aqui, nessa primeira linha, né? Eu queria uma lousa. Mas na primeira linha, acho que eu tenho as respostas. Peraí, né? A gente já vê como é que ficou.
Ó, aqui eu fiz completamente diferente nas respostas, né? Mas assim, essa ordem aqui não muda os resultados. E no final das contas, se a variável for ordinal, também não vai mudar, vai ser o mesmo resultado. Só que a gente não está tentando organizar esses dados, deixar de uma forma mais digestiva para os leitores. Como é? De forma simplificada. Oi? Eu não entendi. Acho que é meu fone, tá? De forma simplificada. Que aí Isso, a visualização, né? Perfeito. O importante é que que quem vai ver essa tabela consiga entender, certo? Então vamos lá. Como foi? Eu peguei aqueles 40 valores que estavam perdidos e organizei dessa forma. Então, como é que eu comecei a organizar? Primeira coisa, eu vim lá, eu vou voltar, tá? Para vocês fazerem junto comigo. Se tiverem um caderno, uma folhinha, a gente pode ir fazendo junto. Então, eu vou pegar, colocar aqui na tabela, eu vou colocar o título, certo? Então, a primeira coisa que eu tenho que informar para o leitor o que é que ele está lendo, quais são os dados que ele está lendo, o que é que eu informo nessa tabela. Primeiro é uma tabela de quê? O que é que tem? Aí eu vou colocar distribuição de frequências, não é o que eu estou pedindo? Tabela de distribuição de frequências. Então, distribuição de frequências de tipos sanguíneos no banco de X em novembro de 2018. Tá? A gente descreve o máximo que eu puder aqui. O ano que foi coletado, qual foi o hospital que foi coletado, ou laboratório, e assim por diante. Então, isso a gente identifica a tabela para o nosso leitor saber exatamente. Ele não precisa olhar no texto, quem é a tabela sozinha, ela já vai funcionar, tá? Tanto uma tabela, gente, como um gráfico, a intenção é que elas passem a mensagem sozinhas. Eu não preciso voltar lá no texto para entender a tabela ou o gráfico. O gráfico, isoladamente, ele já consegue me passar a mensagem de uma forma resumida. Esse é o intuito dessas estratégias, né, de resumo dos dados. Tanto a tabela quanto o gráfico. Aí depois, o que é que eu coloco aqui nessa segunda linha? Logo abaixo dessa linha da tabela, o que é que eu coloco? A descrição, né? Então, aqui eu coloco qual é a variável, eu posso botar tipo de sangue, bem aqui, logo abaixo de tabela. E eu vou botar o que é que em cada coluna vai ter. Então, vai ser a frequência absoluta, a frequência relativa e a frequência acumulada. Né? Aqui nessas linhas, onde tem entre... meu Deus, ficou horrível desse jeito. Mas entre o... Deixa eu botar com a seta. Pronto. Então, aqui nessas linhas... Dá pra eu anotar? Nessas 4 linhas, eu vou colocar as 4 categorias da variável que eu tenho. Então, a variável é o tipo de sangue, né? Aqui eu coloco A, nessa segunda linha eu coloco B, nessa terceira eu coloco AB e na última eu coloco O. Posso mudar essa ordem, não faz diferença. Uma vez que eu tenho isso, deixa eu fazer no... Professora, Diga. se a senhora abrir esse documento no Microsoft Edge, a senhora consegue escrever nele? Qual? No Edge? No Edge. Ixi, menina, porque já foi tão difícil abrir esse computador, tá Deixa eu printar e colocar no... Vou botar no... É isso que eu tô pensando fazer. Eu tô com medo de travar de novo, sabe? Mas vamos lá, melhor, né? Que aí vocês vão acompanhando comigo.
Pode ser, Bela, uma tabela para cada frequência. Pode ser sim, mas você também pode colocar todas juntas, tá? Principalmente quando são os mesmos dados. Então, você pode fazer todas juntas. A gente vai fazer as 3 agora. Vamos lá. Deixa eu compartilhar. Pronto. Vou fazer aqui no peito, acho que assim dá certo. Né? Então, deixa eu começar do zero. Vamos lá fazer o texto. Então, a primeira coisa que eu vou colocar é a identificação dessa tabela. Tabela 1. De distribuição de frequências não precisa botar distribuição de frequência, porque a gente já sabe, né? Vamos simplificar, já tem tanta coisa. Então, vou botar tipo sanguíneo de doadores do banco de sangue X, novembro de 2018. Então, assim, eu informo para o meu leitor qual é a variável, né? A variável que é o tipo sanguíneo. Eu informo quem foi a população, foi os doadores do banco de sangue X, coletados em novembro de 2018, certo? Então, aqui já está sabendo o que é que vai ter nessa tabela. Depois, eu vou colocar aqui, né, o tipo sanguíneo. Professora, e qual a categoria? Vamos lá, a gente vai já. Deixa eu colocar primeiro o cabeçalho, né? Então, é o tipo sanguíneo. Aí, eu vou fazer a frequência absoluta, né? A frequência acumulada e a frequência relativa. Certo? Agora vamos para as categorias. Quais são as respostas que aparecem no meu banco de sangue? Aparece a resposta B, a resposta A, a resposta O e a resposta AB, né? Então, essas são as minhas categorias. Aí eu posso colocar A, B, AB e O. Certo? Tudo bem? Tá, então vamos lá contar. Como é a frequência absoluta, né? A contagem de vezes que cada resposta aparece. Então, vamos fazer a frequência absoluta de A. Exato. Né? Vamos lá, voltar. Eu vou estar com corzinha diferente para contar. Como que a gente conta assim na mão, né? Se a gente não tiver o Excel para fazer. Então, a gente vem e vai marcando aqui. Eu quero saber da A. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, né? Então, eu venho, coloco aqui na minha frequência absoluta de tipo sanguíneo A, eu tenho 16 indivíduos com essa resposta, certo? As minhas contas. Por isso que eu gosto de fazer riscando. Eu contei errado, gente? Não, é 16 mesmo, né? Por isso que eu gosto de fazer um risquinho. Ou então usar o Excel. Tudo bem, eles deixam passar. Por isso que eu uso o risquinho. E é como a gente fazia em sala, né? Aí agora vamos lá para a letra B, né? Pro tipo sanguíneo B.
Vocês já entenderam o esquema, né? Como é? Vamos lá, fazer do tipo B. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou botar aqui 6. Ixi, tá ruim de ver, né? Agora o AB. Vou botar em azul AB. Opa! Sou reto. 1, 2, 3. E tipo O. Vou botar a cor do O em laranjinha. 1, 2, 3, 14, 15. Ai, meu Deus, como tá horrível essa cor. Vou botar tudo preto, né? Não tem problema. Certo? E aqui no total, tem que dar quanto? Esse total? 40. 40, né? Então, eu aproveito agora para justamente somar isso aqui e ver se eu não esqueci ninguém, né? Porque se eu fizer a contagem de cada categoria correta, no final, somando essas contagens aqui, elas têm que dar o mesmo número de doadores, né? Então, vamos lá somar para ver se eu fiz certinho. 16 mais 6 mais 3 mais 15. 40. Ok, certinho. Ganhou um ponto já, né? Ótimo. Agora vamos para a frequência acumulada. Vocês... Gente, isso, pronto, a gente acabou de fazer uma tabela de distribuição de frequência absoluta do tipo sanguíneo. Se eu pedisse só a frequência, distribuição de frequência absoluta, era isso. E vocês concordam que é muito melhor de visualizar a quantidade de cada tipo sanguíneo nesse formato do que nesse formato aqui, nesse formato de dados brutos? É muito melhor olhar a tabela, né? Essa tabela, isso aqui, imagine se eu boto num trabalho, ou então se eu peço para você fazer o controle, me diga, eu tenho que fazer uma campanha pedindo doações. Qual é o tipo de sangue que eu tenho que pedir mais doações? Aí eu lhe dou isso. Eu lhe dou isso aqui. Meu Deus, que coisa chata. Agora, se eu lhe der isso, vai ser muito mais fácil de você saber, não. A gente está precisando, né, de tipo B e tipo AB. O resto tá mais... tá cheio, né? Oi. Professora, no caso aí dá para contar, né? Mas assim, se for muitos dados, tem que fazer uma fórmula, Tem, no caso, né? usar no Excel. Mas aí a gente vai ver a fórmula ou não? Não, graças a Deus. Não vão, tá? Eu já considero que 40 muitos dados, normalmente nas provas, né? Eu gosto de botar 15, 20, porque eu não quero que vocês percam tempo contando, né? E eu sei que muitas vezes o pessoal pula o número, por isso que eu sempre dou a dica. Eu some para ver se as frequências absolutas fazem, né? Ficam iguais no total. Então, o intuito não é casquinha de banana, o intuito é que vocês entendam a tabela e o que ela significa, né? Então, por isso que muitas vezes eu faço o contrário, eu dou uma tabela e eu pergunto quantas pessoas nesse banco de sangue doaram, né? Quantos doadores tinham tipo sanguíneo AB? Não, ninguém vai responder? 3, pronto. Isso, gente, é uma questão de prova, né? Justamente, eu dou a tabela, né? Falo um pouco sobre a situação, eu pergunto, quantas pessoas tinham tipo sanguíneo AB? Então, você me diz. Ou então, quantas pessoas tinham tipo sanguíneo B e AB? Quantas pessoas tinham nessa dica aí? Não, é só isso. Mas você concorda que para você me dar essa resposta, você precisa saber o que é que essa tabela significa. Você precisa saber o que é uma frequência absoluta.
Se você não souber, você não vai me responder. Você só fica vendo um monte de número, um monte de letra. Né? Então, agora que vocês sabem o que é uma tabela de frequência, de distribuição de frequências, fica fácil de responder, tá? Então, vamos lá fazer a frequência acumulada. Vocês lembram como é a frequência acumulada? Qual é a fórmula dela? Não, tá bom. Então, vamos fazer aqui. Frequência acumulada é assim. A frequência acumulada de uma categoria é deixa eu botar o lápisinho aqui, né? A frequência acumulada dessa categoria aqui vai ser a frequência absoluta dela mais as anteriores. Para dados que não tem uma ordem objetiva, não faz muito sentido, certo? Mas é uma definição que a gente tem. Então, frequência acumulada é a frequência absoluta mais as anteriores, das categorias anteriores. Então, vamos lá. Qual é a frequência acumulada de tipo sanguíneo A? 16? Perfeito. Bom, a gente está fazendo, tá? Qualquer coisa você tira a dúvida, Max. Vamos lá. A gente vai... Professora, pode falar de novo só o conceito da frequência A acumulada? frequência acumulada é uma fórmula. Tá? Do mesmo jeito que a frequência relativa era uma fórmula, a frequência acumulada é a frequência absoluta da categoria mais as anteriores. Qualquer anterior, se tiver. A primeira categoria, tem alguma antes dela? Não tem. Então, a frequência acumulada do tipo sanguíneo A vai ser a mesma da frequência absoluta, vai ser 16. Certo? Então, nesse caso aqui é 16. Vamos lá botar nosso 16. Então, aqui é 16. Aí, a frequência acumulada de tipo B vai ser a frequência absoluta do tipo B mais as anteriores. Então, vai ser 6 mais 16. Não é isso? 6 mais 16 vai dar 22. Próxima. Frequência acumulada de AB vai ser a frequência absoluta do AB mais as frequências absolutas anteriores, das categorias anteriores. Então, vai ser 3 mais 6 mais 16, né? Que vai ser 25. E a frequência acumulada do tipo O vai ser 15 mais 3 mais 6 mais 16, ou seja, a última mais todas as anteriores, né? Por isso que a gente sabe que fez as continhas certas quando a frequência acumulada da última categoria dá igual ao total aqui na frequência absoluta, certo? E isso sempre vai acontecer. Isso é outra forma de você conferir se a sua tabela tá direitinha, né? Se os cálculos, as fórmulas estão direitinho. Porque esse tipo de erro, gente, pode acontecer no Excel também, né? Se você colocou alguma coisa na fórmula que tá errada, no final das contas, esses números não batem, né? Se você colocou uma célula errada lá no Excel, então pode dar errado. Eu já tive esse tipo de problema. Eu fui tentar investigar de onde era, e eu não tinha só esses dados, né? Tinham muitos valores. Mas quando você... aquela forma, o checkpoint, para ver se está certinho. Então, a frequência acumulada da última categoria vai dar sempre igual ao total da frequência absoluta, né? Que é o total de indivíduos que participaram, né, desse banco de dados aqui, certo? E aqui no final a gente não tem total de frequência acumulada, tá? Essa parte aqui fica em branco porque eu já cheguei, todo mundo já tá na última categoria, então não tem um total. Um tipo de erro que eu já vi fazendo era somar todas essas frequências. Não se faz isso, tá bom? Porque a gente já tá somando. A gente já tá somando ela aqui. Então, no final, eu já tenho todo mundo, certo? Então, aqui é em branco. Não existe total aqui. Tudo bem na frequência acumulada? Tudo. E agora, a gente vai para a frequência relativa, certo? Lembra qual é a fórmula da frequência relativa? Não, ninguém lembra? Vamos lá, vou relembrar vocês. A frequência relativa é a frequência absoluta sobre o total, tá? Então, no tipo sanguíneo A, qual é a frequência
absoluta, 16. 16 sobre 40 vai ser a frequência relativa. Deixa eu ver. 16 sobre 40, tá? E se eu quiser deixar em números decimais, quanto é 16 sobre 40? 16 sobre 40. É 0,4. Então, eu posso deixar assim, 0,4, ou eu posso multiplicar por 100, que vai ser o percentual, tá? Então, vai ser 16 sobre 40 vezes 100. E aí, isso vai dar 40%. E o percentual, tá? Tá? Então, eu posso apresentar dessas duas formas. Eu posso apresentar como 0,4 ou posso apresentar como percentual, certo? Eu posso apresentar como número decimal ou como percentual. O importante é que eu siga. Se eu escolher esse aqui, todo mundo vai para esse. Se eu escolher o percentual, todo mundo vai ser apresentado em percentual. Como é que vocês preferem que eu apresente aqui? Percentual. Percentual, né? Eu acho que pra mim tanto faz. Tanto Mas faz. acho que o percentual é melhor. Oi? Com Pra, certeza percentual não. pra mim tanto faz, mas eu acho que o percentual é melhor. O percentual fica visualmente melhor, né? A gente sabe quando bota um vírgula no meio, já é número quebrado, já acha ruim, né? Mesmo que seja a mesma coisa matematicamente, a intenção é da gente deixar os nossos dados mais palatáveis. Então, se vai facilitar, né? Se vai facilitar a leitura, então vamos deixar percentual. Porque só de Combinado. você olhar, você já vê que 40% dos 100% é A. Exatamente, Di. Não É isso que a gente quer ver, né? O tanto que essa categoria impacta no total, né? Por isso que é legal deixar como 40%. Então, vamos lá deixar todo mundo como percentual. Vou até colocar aqui do lado, ó, frequência relativa, e vou botar um percentual. Assim a gente sabe que todo mundo vai ser utilizado esse formato aqui. O percentual. Vou selecionar. Esse. Né? Esse aqui. Pronto. Então, vamos seguir para os outros. Agora, vamos lá. Qual é a frequência relativa do tipo sanguíneo B? Me digam aí. Tem alguma pessoa aí pode me dizer como é que a gente faz? 6 dividido por 40. 6 dividido por 40. Por que 6 dividido por 40? Né? Porque é a frequência absoluta da categoria dividida pelo total. Então, todos vão ser divididos por 40. Né? Porque a gente quer ver o peso de cada um dessas categorias sobre o total. Então, é isso mesmo. 6 dividido por 40 vai dar vezes 5, né? Porque a gente vai usar o percentual, então a gente já multiplica por 5. Alguém falou? 15%. 15%? Então, pronto, é 15%. Pronto, já respondi um, agora os outros. Tá certo. Vamos lá. Qual é a frequência relativa do tipo AB? Três por 40, perfeito. 7,5%. Vamos ver se é 5%, né? 3 dividido por 40 vezes 100, né? Vezes por 4. Sete vírgula 5%, perfeito. Isso mesmo. 7,5%. E por último, qual é a frequência do tipo O? O Caio já foi reto, né? É isso mesmo, Caio. Mas vamos lá. 15 dividido por 40 vezes 100 igual
a 37,5%. Certo? E aqui no total... Professora, Oi, diga. aí no caso é qualitativa, né? Mas se no caso fosse quantitativa, seria diferente esse modelo? É igual. Todos são iguais, né? O que muda é quando se for uma quantitativa contínua, que a gente tem que montar as categorias, lembra? Que são muitos valores possíveis, então a gente faz aquele cálculo da amplitude para saber onde começa e onde termina. No lugar de contar cada número que aparece, a gente conta dentro de uma faixa de valores. É a única diferença. É na hora de montar as categorias. Porque essa daqui, né, nesse tipo, nas variáveis quantitativas discretas e nas variáveis qualitativas, a resposta que eu tenho já é a própria categoria. Então, eu só tenho que pegar esse número aqui, essa letra, no caso, né, e colocar aqui nas minhas categorias, né? Já é o que eu vou contar. Já são as próprias categorias. Eu não preciso montar uma faixa de valores para contar, blá, blá, blá. Certo? Então, é a única Para diferença. achar as categorias, né? Não precisa achar que já está exposta, né? Ela já está aqui. São as próprias respostas, né? Então, se eu perguntasse desfecho do paciente pós-Covid, quais são as respostas que eu tenho? Óbito, cura, óbito ou cura, né? Então, ou o paciente fica bom, ou ele vai a óbito. Então, são as duas categorias que eu tenho. E aí, eu colocaria aqui, desfecho do paciente pós-Covid, óbito, cura. Então, eu boto o que é que aconteceu com cada um do total, certo? Isso em variáveis qualitativas, né? Se for uma variável quantitativa, a gente já vai fazer uma, certo? Ó, gente, só para terminar essa tabela, porque tá quase toda completinha, qual é o total? A frequência relativa tem total? 100%, né? 100%. Perfeito. Então, pronto. Tenho que lembrar de colocar. E se eu deixar assim, número decimal, o total seria 1. Tá? Mas no final das contas, como a gente escolheu o percentual, vamos deixar o 100% bonitinho aqui, tá? Sem problema, Franciele. Boa noite. Depois você recupera. A gente tá resolvendo exercícios, tá? Vamos fazer aqui. Eu procurando a aula. Eu dei print. Deixa eu dar o print aqui da outra questão, certo? E a gente faz rapidinho. Ah, então olha que bonito, a gente montou uma tabela de distribuição de frequência absoluta, relativa e acumulada, tá? Vou fazer uma variável essa daqui. Qualitativa e quantitativa, tá? Então, a gente viu os tipos de variáveis, né? Então, se a variável for a resposta, tá? Então, vamos lá. Nesse exemplo aqui do tipo sanguíneo, a variável é o tipo sanguíneo. Quais são as respostas de tipo sanguíneo? A, B, B e O, né? Então, essas são as respostas. Essas respostas, elas são características, elas são palavras ou são números? Se forem palavras, elas são uma variável qualitativa, elas dão uma qualidade, né? Se forem números, elas são variáveis quantitativas. Dentro das variáveis qualitativas, ou seja, das palavras, né, das respostas de variáveis que são palavras, que não são numéricas, a gente tem variáveis nominais e ordinais.
As nominais são aquelas que não têm ordem, como é o tipo sanguíneo. Não importa se colocar A primeiro, B primeiro, AB, não importa. Elas não têm uma ordem interna, uma ordem natural na categoria. Já as ordinais, elas têm uma ordem natural. Nível de escolaridade. Né? Você sabe que para chegar no nível superior, você precisa ter passado pelo ensino fundamental, ensino médio e estar no ensino superior. Né? Então, existe uma ordem natural dentro da categoria. É uma categoria qualitativa também, né? Mas é ordinal, que tem essa ordem. Outro exemplo é a gravidade de doença leve, moderada e severa. Tem uma ordem, uma é pior que a outra, né? Mesmo que você não passe por todas. Mas ela tem uma ordem natural, que você consegue saber quem é que vem primeiro quando você vai colocar na tabela, tá? Então a gente viu categorias não numéricas, né? Categorias qualitativas, ordinais e nominais. Agora as categorias quantitativas, as variáveis quantitativas, as respostas delas são sempre números. Ou seja, eu faço lá, pergunto para o meu paciente, no meu questionário, eu pergunto o peso. A pessoa vai responder o peso, um número, né? O que deu naquela balança. A altura, vai responder também um número que ela mediu, né? Com uma trena, com uma régua, sei lá o quê. Certo? Então, as respostas são sempre numéricas para as variáveis quantitativas. Dentro das quantitativas, a gente tem as discretas e as contínuas, tá? As variáveis discretas, elas são normalmente advindas de contagens. Número de filhos por aluno da turma, né? Então, eu posso ter 0 filhos, eu posso ter 1 filho, 2 filhos, eu não tenho meio filho, eu não tenho números intermediários, certo? E normalmente eu conto, né? São advindas de contagens. As variáveis quantitativas contínuas, elas têm uma possibilidade muito grande de valores. E normalmente são advindas de mensurações. Como eu falei, peso, altura, tudo isso eu medi, né? Eu não contei. Eu não fico contando quantos quilos a pessoa tem. Eu vou lá, boto na balança, a pessoa vê. E eu mensurei qual é o peso dela, né? Com a régua, eu mensurei a altura. Não foi uma contagem. Por isso eu tenho muitos valores possíveis. E normalmente é aquela de números quebrados, né? Mas não obrigatoriamente precisa ser números quebrados. O importante lembrar aqui é que são muitos valores possíveis. Enquanto as discretas, eu tenho poucos valores possíveis. Né? Que é número de filhos, número de moeda num bolso, número de... eu não vou variar muito, certo? Aí vamos, por exemplo, fazer uma... A gente faz os nossos cálculos aqui do lado, tá? Então, nesse caso, ó, vamos lá ler a questão comigo, certo, gente? Acompanha, tá todo mundo acompanhando? Quantitativa é um pouco mais difícil. Bela, ela é um pouco mais difícil só na hora de montar as categorias, porque elas não têm a categoria pronta pra gente, né? Então, ela realmente fica um pouco mais difícil. Professora, tanto a discreta quanto a contínua não tem uma categoria certa, tem que achar. Usando a amplitude total. As duas? Tá com pedra. Sim, a não ser que seja uma discreta com poucos valores possíveis. Né? Como é o número de filhos. Quem é que tem 5 filhos aqui? Não tem muito, né? Então não tem necessidade de fazer faixas de valores. Você pode usar a própria quantidade. Então pode botar 0, 1, 2, 3.
né? Vamos supor que 4 ainda tem. Mas é difícil de ter uma pessoa com muitos filhos, como tinha antigamente. Se fosse há 50 anos atrás, aí tudo bem, porque eu vi gente com 20 filhos, né? Meus avós têm não sei quantos irmãos, então talvez nesse caso seria interessante. Lembra, gente, de novo, que a gente quer simplificar os dados de forma que eles fiquem bonitinhos numa tabela. Então, se eu tiver muitos valores possíveis, essa tabela aqui vai ficar gigantesca. E acaba que eu só estou mudando a ordem dos números, né? Estou deixando tudo bagunçado de qualquer forma que não fica fácil de entender. Então, o que é importante saber? Qual é a faixa de valor? Dentro de uma variável que eu tenho tantas possibilidades de números, qual é a faixa de valor? Então, se eu estivesse falando, há 50 anos atrás, eu fosse fazer número de filhos, eu podia botar de 0 a 5. Não, 0 sozinho, né? Eu podia botar de 1 a 5 filhos, de 11 a 15 e de 15 a 20. A gente podia fazer desse jeito porque ficaria mais organizado de entender. Certo? Então, vamos fazer usando esse exemplo aqui, tá bom? O exemplo de quociente de inteligência, de QI, tá? Então, vocês sabem como é feito esses testes de QI? É um teste de perguntas que, em teoria, ele mede um tipo de inteligência, né? Mas ele não é muito utilizado porque ele mede um tipo bem específico de inteligência. Mas, enfim, vamos usar é um testezinho, tipo uma prova, e cada pessoa tem uma pontuação. Quanto mais alta for a pontuação, em teoria, mais inteligente é a pessoa, né? E existe uma média populacional de teste de QI, principalmente para estudantes, para você ver se eles estão se desenvolvendo bem, se o estudante está de acordo com a série dele, era utilizado para isso, esses testes de QI, para saber se ele estava com um conhecimento adequado, né, com um nível de inteligência adequado para a faixa etária dele. Enfim. Então, aqui a gente pegou os dados, apresentam scores resultantes da aplicação de um teste de QI de estudantes de uma determinada escola de Fortaleza em 2018, tá? Então, isso aqui, cada aluno, eu peguei a nota de cada aluno nesse teste e coloquei aqui, né? São os meus dados. Tudo bem? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é organizar, né? Começaram, são os valores do teste de QI, frequência simples, frequência relativa e frequência acumulada, tá? Valores, frequência simples ou frequência absoluta, frequência relativa e frequência acumulada, tá bom? Tabela 2, que é a segunda tabela que a gente está fazendo, não faz diferença. Normalmente, gente, quando você está escrevendo um relatório, escrevendo um trabalho, você enumera as tabelas de acordo com a ordem que elas vêm. Né? Então, começa a segunda tabela que a gente fez hoje, é a tabela 2, tá bom? Mas, de novo, depende do trabalho que você está fazendo. Aqui vai ser... Quem me ajuda com o título dessa tabela? Scores de verificação do A gente coeficiente. pode falar só scores de QI, né? De QI? Certo? Quem está me ajudando? O Dirre. Então, scores de QI. Lembra que quanto mais simples, melhor. Quero bater o olho, quero que o meu leitor consiga entender, tá? E, gente, isso aqui é difícil de fazer, tá? Quando você tá fazendo um trabalho, você fica... Muda um, muda outro. Justamente essas besteirinhas, você vai ajustando. Scores de QI. Eu acho... Scores de QI dos estudantes, porque fica assim, scores de QI, mas de quem? Exato. Quem é a população, né? Podia ser de adultos. Mas são estudantes... Scores de QI de estudantes da escola X, né? Fortaleza, 2018. Certo? Simples. E
fala quem foi a população aqui, quem foi a amostra realizada, né? Aí agora, o que é que complica? Eu não posso chegar e pegar cada um desses números que aparecem e colocar eles, senão a minha tabela ia ficar gigantesca. Então, o que é que a gente tem que fazer? Se eu tenho dados, muitos valores possíveis, a primeira coisa que a gente tem que fazer é organizar esses valores em ordem, né? Não é isso? No caso, o rol, né? Fazer o rol, perfeito. Essa daí é a qualitativa. Essa é a quantitativa, né? porque as respostas são números, né? Exatamente, essa é quantitativa. Vamos lá. Aí aqui, gente, é o mesmo trabalho braçal. Primeira coisa, qual é o menor valor que eu tenho? Vai dar 76, não é isso? É algum valor menor que 76? Não, é 76, 76, tem dois 76. Professora, no caso, essa daí é a discreta. Eu consideraria ela contínua, tá? Mas porque é feita de uma mensuração. Você faz o teste e tem um score. Mas, assim, a gente não vai brigar por esse tipo. E até essa classificação nem é muito utilizada, não. É mais para saber, as discretas, normalmente, a própria categoria já entra lá como os valores, igual às variáveis qualitativas. As contínuas são essas que a gente precisa fazer essa continha, colocar em ordem para saber quem é que vem, né? Qual é o mínimo, qual é o máximo, escolher as classes, tá bom? Então, nesse caso aqui, eu diria contínua, mas também pode ser discreta, se você considerar ela discreta, tá? Porque a classificação mesmo diz que é números inteiros. Isso aqui é número inteiro, né? Então, os autores, eles não são uma opinião uniforme. A minha opinião, talvez quando eu escrever um livro eu possa dizer para vocês, né? Mas a minha opinião é que eu consideraria essa aqui contínua, tá? Só pela quantidade de valores que eu tenho. E que aí me faz ter que usar essas classes não naturais, né? Classes que a gente que vai montar, tá bom? Vocês estão me acompanhando, gente? Sim, sim. Sim, professora. Vamos voltar. Certo, 76, aí o próximo é 78, né? 4 vezes. 78, 4 vezes. Próximo. Não tem 79, né? 80. 2, 3, 4. Né? 4,80? 4,80. 2, 3, 4. Tá vendo por que eu gosto do Excel? Mas vamos fazer. A gente vai fazer junto, então vamos fazer na mão junto. Oi. Professora, aqui tô fazendo no Excel, né? Pode, né? Sim. Pode. Tá? Porque desse jeito, se você não tiver programa, se você tiver, né, na idade da pedra, você consegue fazer a sua tabela. Né? Demora mais um pouquinho, mas no final a resposta vai ser a mesma, tá certo? Então vamos lá, 80. Se você já fez, então vai me dizendo aí, me diga a ordem. Não, tô fazendo você, mas no Excel. Ah, tá certo. Mas tu não colocou em ordem, não? Tá colocando. Vamos lá, 80. 4 80, depois tem 82, né? 82. 82. 2, 3, 82. Tem mais um 82. 83 não tem? 84. 2. Depois do 84. 86, né? 1. Só 1. 86, aí depois tem 88. 2.
88 e 90. 2. Ah, deixa eu contar, né? Aqui é para ter 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Né? Então aqui tem 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Perfeito. Fizemos aqui o rol, tá? Então isso aqui... Imagina quando não tinha computador, né, gente? Pelo amor de Deus. Como eu amo os computadores. Por isso que demorava tanto para ter uma ação contra uma pandemia, né? As pandemias duravam 5 anos para conseguir analisar os dados. Agora a gente consegue resolver na hora. Tá? Vamos voltar aqui. Então, fiz o meu rol. Agora, o que é que eu preciso saber? A minha amplitude para saber quando começa, né, as minhas classes. Então, vamos saber quanto que esses meus dados estão variando. Estão variando de 76 até 90. Né? Então, como é a amplitude? Tá aqui no cantinho. Menor valor. Exato, amplitude vai ser 90 menos 76. Não é isso? Ok, 14, né? 90 menos 76. 14. Então, os meus dados estão variando em 14 unidades. Aqui na questão, ó, eu pedi, façam distribuição de frequência com 4 classes. Então, eu vou dividir esse 14 por 4. Então, esses 14 valores que estão variando, eles precisam se distribuir em 4 classes. Se eu tivesse pedido 5, eu ia dividir por 5. Vamos lá, 14 dividido por 4. Oi. Professora, você no caso sempre vai colocar a quantidade para dividir, Sempre né? coloco Quantas quantas categorias classes você tem? quer. Sim. Essas Isso, classes é como se fosse as categoria. categorias, exato. Perfeito. Existem fórmulas que me indicam, né, quantas classes, quantas categorias você deve usar os seus dados. Mas, nesse caso aqui, eu já falo, não quero colocar esse peso em vocês. Então, eu sempre falo, tá bom? O importante é vocês saberem de onde que vem esses valores. Saber que foi que eu peguei, coloquei todo mundo em ordem, vi quanto que estava variando e dividi pela quantidade de classes. Tá? Não foi um valor arbitrário, certo? Então, 14 dividido por 4 é 3. Pra gerir. Chique, viu? Eu posso fazer de duas formas, gente. Eu posso usar esse 3,5 ou... Posso arredondar. Posso arredondar. Normalmente eu gosto de arredondar, principalmente se dentro dos meus dados tá todo mundo inteiro. Então, para que eu vou usar uma classe quebrada, né? Se todos os meus números, minhas respostas de QI estão valores inteiros. Então, vamos arredondar, né? Arredondar para 4. E usar quebrado se fosse altura. Se fosse altura, eu podia usar tranquilamente. Porque vão ter valores quebrados. Né? Mas, de novo, isso fica a seu critério. Você pode usar, sim, valor quebrado. Não está errado. Mas a nossa intenção não é deixar mais palatável, não é deixar os dados mais organizados, mais fáceis de serem entendidos. Então, vamos arredondar para 4, né? Tudo bem? Mas no caso, se for o valor, no caso, se for a altura, né? O valor quebrado, tem problema de arredondar ou não? Não muda nenhuma quantidade. A única coisa que eu tenho que seguir algumas regras. Lembra qual foram as regras que eu falei? Todas as categorias, né? Todas as classes têm que ter o mesmo tamanho, ou seja, todas elas, nesse caso aqui, tem que variar 4, tá? Então, não vou me basear, quando eu estiver montando, nos valores obrigatoriamente. O importante é que todas elas, quando eu escrever aqui, elas estejam variando 4. Segunda regra, a primeira categoria tem que conter o valor mínimo. E a última categoria tem que conter o valor máximo. Certo?
Mais aí. A última é o valor mínimo e Não, a primeira categoria tem que conter o valor mínimo. Então, 76 tem que contar aqui dentro. E a última categoria tem que conter o valor máximo. O 90 tem que contar aqui. Isso é para não correr o risco de o 90 ficar de fora, por exemplo. Entendeu? Então, eu arredondar tanto que eu faço os valores e na última categoria não tem nenhum valor aqui que eu vá contar. Então, obrigatoriamente, o 90 tem que ser contado nessa última categoria. Tá? Então, vamos lá, começar com 75. Vamos começar com 75. Porque é 4 em 4, né? Então, vamos começar com 76 mesmo, ver se dá certo. Com o valor mínimo 76, faço. 76, o 76 tem que ser contado aqui, né? Então, eu coloco uma barra dizendo que ele vai ser contado nessa primeira categoria, tá? Estão lembrados desse símbolo? Sim. Né? Eu coloco barra, tracinho. E 76 mais 4, né? Que foi o número que a gente calculou aqui, vai dar 80, certo? Fiz a minha primeira classe. Então, a segunda classe, como é que vai ser? 80, muito bem. O valor inicial da segunda classe vai ser sempre o último valor, né? O nome desses números aqui, gente, vou falar o nomezinho deles, tá? Então, aqui é limite inferior da classe, limite superior da classe. Ou seja, o primeiro valor, né, começa aqui e termina aqui. Então, o limite superior da primeira classe vai ser igual ao limite inferior da segunda, e assim por diante. Todos eles vão ser assim. Bom? O 80 não foi contado lá na primeira classe, ele vai ser contado. Qual vai ser até onde? Também acho. Liga, Vitor. Professora, eu já buguei nos tracinhos de novo. A senhora pode me explicar, por favor? Quando eu quero que o valor seja contado, por que a gente usa esses tracinhos? Aqui você tá vendo que eu tenho o 80 duas vezes, né? Então, o número aqui, esse 80, ele vai ser contado aonde? Nessa primeira classe ou nessa segunda? Porque a gente colocou essa barra. Porque se eu tivesse colocado a barra bem aqui... Opa, agora... Se tivesse colocado a barra antes do 80... Não dá pra editar, professora. Não. Se tivesse botado desse jeito, é o que eu tava dizendo. Primeiro que ia contar os dois, né? E aí, eu tinha que tirar esse tracinho daqui, né? Tira esse. Tá bom? Aí só colocaria antes do 84, no caso. Exato. Segue o padrão. Perfeito. Então, deixa eu tirar esse. Como a gente decidiu, o 80 não conta aqui, vai contar na segunda. Então, traço conta... barra conta, traço não conta. Certo? Entendeu, Vitória? Ah, sim, eu entendi. Tudo bem, Obrigada, vamos lá continuar. professora. Eu não entendi. Pronto. Isso aqui é convencionado, tá? Entendi, Bom, gente? professora. Uma pessoa chegou e disse assim, ó, vamos lá. Quando eu quero saber se número eu vou contar na primeira ou na segunda classe, então, 80 para duas vezes. A pessoa tem que ir 80. Ela não pode ser contada duas vezes, né? A gente não vai contar quantas pessoas tem em cada categoria. Então, ou ela tá na primeira categoria ou na segunda. Ela não pode estar nas duas, porque senão ela vai estar repetida. Certo? Então, para saber onde é que ela vai entrar, eu vou informar. Eu contei o 80 na segunda. E como é que o leitor que tá vendo, como é que ele sabe que você contou na segunda? Por conta desses símbolos, tá? Então, se eu contar o 80 aqui, eu vou colocar um tracinho do lado dele. Se eu contar o 80 na primeira, eu vou colocar essa barra aqui do lado dele, tá bom? Como eu não vou contar o 80 na primeira, eu deixo esse traço. Quer dizer que o 80 não entra aqui. Ele entra nessa, certo? Vamos continuar? Professora, entra na segunda? Ele entra na segunda. Ele entra na segunda? Porque tem a barra.
professora pode relacionar esse hífen como se fosse, tipo, é só como se fosse uma metáfora. É menos 80? Não, é traço, é vazio. Certo. É porque normalmente a gente, quando você diz assim, de 76 a 80, você não bota 76 traço 80. Sim. Então, para informar onde que o 76 entra, você bota a barra do lado do traço. Certo. Se ele não for contado aí, você coloca depois, certo? Você coloca aqui, ó. Porque aí, no caso, você tá contando de 4 em 4, né? E ficou 76, 77, Parou. 78, 79. Então, já no 79 parou. Então, no 80 ele Exato. vai entrar, porque já fechou nos 4. Exato. Aí ele vai descer pra contado somar embaixo, né? Tá? Se eu podia até colocar ele para contar aqui, mas eu teria que informar só botando essa barra nesse lugar. Isso, gente, é só para eu saber que eu não posso contar o 80 duas vezes. Então, eu coloco a barra do lado de onde ele foi contado. Então, o 80 entrou na primeira ou na segunda? Entrou na segunda. Então, a barra tá aqui do lado dele. Quando não tem barra do lado, tem só o tracinho, né? Porque não tem nada, ou seja, ele não foi contado aqui. Vamos continuar, que aí qualquer coisa, se não entender, a gente explica de novo, tá? Porque já tá... Aí meio que na segunda categoria vai contar do 80 a 83, aí tipo, na terceira vai ser... Vamos lá, 84, aí eu conto 84 aqui, né? Traço, ou barra, desculpa, traço, vai até 88, não é isso? E na última categoria vai de 88, traço, barra, traço, até 88 mais 4, 92. Tá? Aí vamos lá, ver se eu seguir as regras que eu falei, né? Todas elas estão variando 4, certo. O valor mínimo tá dentro da primeira categoria? Correto. O valor máximo tá dentro da última categoria? 90, né? Tá assim, perfeito. Então, não teve problema eu arredondar, seguir certinho, tá? Então, agora vamos fazer rapidinho a contagem, gente. Eu vou fazer só a frequência absoluta, vocês continuam, fazem as outras, tá? E a gente continua na próxima aula. Combinado? Mas aí deu 92, tem problema ou não? Lembra que eu falei? Aqui a gente não vai se basear nesses valores. Os valores é o que a gente vai contar. As classes é só para deixar organizado, tá? Isso aqui é para deixar organizadinho. Não quer dizer que obrigatoriamente tem uma pessoa que teve um QI de 92. Isso aqui são valores só para me organizar, para entender as faixas de valores que tem. Porque aí o 91 fica 0, né? Aí não conta. Pois é. Não conta, exatamente, não vai ter. Então, vamos lá. Eu simplesmente não adiciono isso. Então, eu podia botar até 100, que ia continuar indiferente. Contanto que eu siga aquelas regras, fica bonitinho, fica organizado, certo? Isso gente, é para não eu colocar uma categoria de 71 a 80, a outra de 80 a 200, elas vão ficar muito confusas. Né? Então, a gente padroniza, deixa todas elas de mesmo tamanho, tá? Então, vamos lá, contar rapidinho. Quantas pessoas, né, quantos estudantes dessa escola têm QI de 76 até 79, né? Porque o 80 não vai contar aqui. Então, eu vejo quantas pessoas têm 76 até 79. Parou aqui no 80. Então, tem 1, 2, 3, 4, 6 pessoas, não é isso? Então, vem e coloca aqui. 6 pessoas estão nessa faixa de valores. Quantas pessoas estão entre 80 e 83? 80 e 83. Até aqui. Então, 5. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De 80 a 83, né? 84 não é contado aqui, né? É o que eu Aí, posso como não tem 83, Não, vai até 82. Como não tem 83, aí só até... Então, se tivesse 83, ele era contado aqui, né? Mas como não tem, não bota. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certo? De 80. Opa, desculpa. Tô fazendo flexão. Ah, tá. Então, quantas pessoas tem de 84? Por que o 84 é aqui? Porque eu coloquei essa barra. Então, eu tô dizendo que ele entra. Por que não entra 88 aqui? Porque não tem barra. Então, entra só até o 87.
Na verdade, dá 87, 79 e 99, desculpa. Mas como não tem número quebrado, é só até o 87. Quantas pessoas tem? 84, 87? 3. 84, 87, são 3. E na última categoria, de 88 até 91, né? Então, 88, nós temos 4 pessoas. 4 pessoas. Isso aqui tem que dar 20, né? E deu certinho, então nós fizemos, apesar de trancos e barrancos, fizemos a contagem correta. Certo? Daí, as outras frequências vai ser igual do exemplo anterior, né? Igual. No caso, essa última aqui foi contado, né, professora? Essa última aqui. De 88 a 90. E por que tem traço? Se fosse do cuído, bota no banco Que não foi contado. Bota no carro bom. Porque eu tô seguindo o mesmo padrão das outras Isso eu categorias. posso pegar no outro. Como eu não tenho, 92 não entra. não tem 92 nos meus dados. Mas no caso, se tivesse 88 e 90. Tá aqui errado. Olha a impressão, Daí ia né? contar até Tá 88. errado, porque ela tá variando Passa no 4. outro. Mas no caso, eu tô perguntando no caso se variasse 2. Aí ficaria 88 barra e traço 90. No caso, não contaria o 90, contaria até 89. Não, aí você botaria um traço de novo, porque precisa entrar o 90, né? Como não tem outra. Entendi. Então, ou você faz outra categoria para entrar esse 90, de 90 a 92, e aí o 90 entra ali. Ou então você só coloca um traço. Se for só um valor, depois você pode botar um tracinho aqui, né? Para não ter que fazer outra categoria. Uma barra, no caso, né? Botar a barrinha aqui, aí nessa última coisa. Foi como a gente fez nas questões da aula passada. Eu coloquei, né? Ou eu posso colocar barra, traço, barra nessa, barra, traço, barra nessa. Na primeira ou na última, tanto faz. Tá? Tudo bem? Tudo deu certo. Certo. Então, façam as frequências relativas e acumuladas, tá? Que a gente continua na aula que vem. Eu vou só fazer a chamada. Lembrando que próxima aula, próxima sexta-feira, não tem a aula, é o congresso. E na outra sexta-feira, aí teremos aula, tá bom? Alguém printa. Tá certo. Tá, deixa eu entrar aqui no... Ai, não sei. Deixa eu só te perguntar, nessas categorias, quando é as qualitativas, a gente faz daquela outra forma, e quando é quantitativa, a gente faz desse jeito, né? Ok. No caso, se for contínuo, né? Se não tiver a contagem certa lá direitinho. As categorias. Se não tiver visível as categorias, né? Isso, se eu tiver muitos números, aí eu já considero ela como contínua. Agora, se eu tiver poucos números, tipo, como eu falei, número de filhos, eu não vou ter uma variação muito grande. Então, as minhas respostas vai ser 0, 1, 0, 0, 0, 2. Então, eu já posso usar os próprios números como categoria. Né? Eu não preciso ter que fazer todo esse cálculo para pegar as faixas de valores, porque eu tenho poucos números. Então, eu posso usar os números como a própria categoria. Professora, no caso, se fossem várias letras, aí faz desse mesmo jeito, né? Com tracinho. Letras? Não. Porque são variáveis... o que eu posso fazer é cada resposta vai ser uma categoria. No caso, a gente bota várias categorias, mas é difícil você ter uma... no caso seria qualitativa, né? Qualitativa não usa tracinho, você não faz faixa de valor. Porque não tem valor, né? São palavras. Tá? Professora, obrigada. Não, tudo bem. Se ainda não... A Márcia colocou que vai para uma outra aula presencial. Ela colocou no chat. Márcia? Tá bom, Márcia. Pode deixar. Boa noite. Mulher, por que tu tá me julgando tanto? Vai te catar, sua chata. Me orientando pra quê?
Porque se existe uma lei contra a blusa sem manga, eu gosto de usar, deixa eu ser feliz. Peraí, deixa eu gravar. Isso é chato E pra aí educação. depois. Professores, sobre o grupo do WhatsApp.